cair. Se levante, irmão, sai desse aí. Muda esse placar de 10 a 1. Volta. Estamos de volta. Essa é a segunda parte da live Bate-Papo na Rede, conversando com a querida Raíssa Lima. Raíssa, essa música que eu coloquei aqui agora e coloquei no início também, eu queria aproveitar nesse período, nesse momento que a gente falou sobre o que falar, né, para pessoas com ideação suicida. Você já falou como se deve agir, né, o que se deve falar. Eu queria só reforçar se o que essa música fala também são coisas que se possam dizer, né? Que muita gente pode utilizar esse subterfúgio, né? A música diz o seguinte: e se Deus é contigo, amém, não temeis o perigo, amém. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à direita, e você ficará bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Tudo nesse mundo é tão comum. Todo mundo é parte do princípio, meio e fim. Preto, branco, rico, pobre, tanto fez. Eis os X, ninguém resolve essa questão. Tire sua onda enquanto é tempo. Vai gastar seu tempo por aí. Se levanta, irmão. Sai dessa aí. Muda esse placar de 10 a 1. Desistência, não. Eu não aceito. No final do túnel existe luz. E a sua cruz é tão pesada quanto a minha. E, no geral, o bem jamais perdeu para o mal. E ainda bem que ainda há bem. Ainda bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nessa música já me bate a situação do a sua cruz é tão pesada quanto a minha. Eu acho que a cruz das pessoas não são. O peso não é o mesmo. Essa já não seria uma justificativa tão correta. Mas eu queria que você conhece essa música, está sucesso agora com o Diogo Nogueira, mas essas expressões, essa forma de falar, colaboram? Que pergunta e que desafio, né? Toda vez que vocês me trazem alguma coisa para eu criticar, chega e me diz assim, lá vai esse desafio. Mas estamos aqui, né? Estamos no... Às vezes eu tenho que rezar, né? Então, assim, tem algumas falas aí da música, e como que é o nome da música para eu poder dar uma olhada aqui falando sem equívocos? Início, meio e fim. Início, meio e fim. Diogo Nogueira. Só um momentinho. Enquanto isso, nós vamos falar aqui, mandar um abraço aqui para o Coronel Samuel Brandão, comandante-geral da Polícia Militar, que acabou de entrar, o Carla. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão, né, do suicídio entre os militares. Essa é a segunda parte da 9ª edição do Bate-Papo na Rede. Nós estamos conversando com Raíssa Lima para prevenção ao suicídio. Então, deixa eu pegar aqui a música, né? A música tem um cunho religioso, que claro que eu não vou julgar nem entrar nessa perspectiva, né? A música que você traz. Embora nem seja, né, uma música religiosa, é um samba mesmo, não de caráter eu falo que tem um cunho religioso. religioso porque algumas falas são falas religiosas, né? Uhum. E a questão é assim, né? Vamos avaliar algumas coisas. Para uma pessoa que tem sofrimento psíquico, e eu sempre falo disso quando me perguntam da perspectiva motivacional, né? A perspectiva motivacional, o coaching, etc., pode ser bom para quem está bem procurando algum tipo de incentivo, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que super utilizo da perspectiva motivacional na minha vida, né? Mas eu jamais vou usar com meus pacientes. Jamais. Porque é o seguinte, para uma pessoa que está em profundo sofrimento psíquico, é como eu dei esse exemplo hoje na live de mais cedo, numa palestra que eu fiz mais cedo para a Igreja Batista, inclusive, que me convidaram, achei bem interessante, que foi um lugar religioso, mas que me convidou para falar desse tema, né? Que a injeção de ânimo, desse tipo, por exemplo, vai gastar seu tempo por aí, irmão, levanta, irmão, sai dessa, muda esse placar, né? Que é essa injeção de ânimo. Para uma pessoa que está bem, é um toque, é um carinho, né? É gostoso tomar um toque, um carinho. Mas quando a gente está todo queimado do sol, quem já pegou aquele sol, né? Meio-dia da Bahia, sem protetor solar, na praia,
e alguém vai lhe dar um abraço no dia seguinte. Qual é a sensação? Né? Alguém lhe toca lá Incômodo. nas costas, isso Isso. dói, se incomoda, isso arde, né? É a mesma coisa em relação à injeção de ânimo. Uma fala como essa para alguém que está em sofrimento psíquico é esse toque naquela pele toda queimada do sol. Dói, arde, incomoda, afasta, né? Você quer logo, tira a mão daí, tira a mão daí. Então, assim, se afasta da pessoa, é a mesma coisa, né? É diferente para uma pessoa que está bem, saudável, etc. Só que a gente confunde. A gente acha que uma coisa se aplica a tudo, e as coisas não se aplicam a tudo, né? Elas têm uma aplicabilidade diferente a cada caso. É por isso que a cruz não é tão pesada. A cruz é de cada um, né? A sua cruz, e quem vai para a academia sabe que o peso de 1 quilo não é o peso de 1 quilo para a mesma pessoa. Você levanta 10 quilos naquela máquina, eu levanto 2 quilos naquela máquina e a gente vai fazer o mesmo esforço, né? O esforço para aquele peso é de cada um. Então, a gente precisa começar a considerar isso e a visualizar isso, de que a gente não pode mensurar sofrimento. Ah, você passou por isso, terminou um namoro, eu também terminei, namoro e estou viva. Não é assim. Você não sabe tudo, né? A ponta do iceberg é aquele término do namoro. Aquele sofrimento da pessoa é a ponta do iceberg. Embaixo da água tem muita coisa que você não sabe, né? Você não conhece isso. Então, desistência não, eu não aceito. Você não tem que aceitar nada, deixar de aceitar nada, meu amigo. A vida é minha, né? Essa é uma fala que viria, sendo bem sincero, de alguém que passa por isso, né? Em alguns momentos, nas minhas aulas, no meu grupo de estudo presencial, eu falo assim, quando alguém pergunta que tipo de intervenção a gente faz numa situação como essa, eu falei, vamos pensar na intervenção, né? E aí vamos dizer que surge uma intervenção como essa. Eu respondo como possivelmente esse paciente responderia. Se você fala um negócio desse, eu não aceito você se matar, a grande chance de você receber uma resposta, mas você não tem que aceitar nada, deixar de aceitar nada, é minha vida, entendeu? Então, essa sensação de que a gente precisa convencer o outro a não se suicidar, de que a gente precisa motivar, é a necessidade que a gente tem de ajudar a pessoa desesperadamente, né? E um outro exemplo disso é, por que a gente não pode mexer, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, se alguém cair de moto no meio da estrada, você não pode mexer na pessoa, tirar ela dali e botar em outro lugar. Você não pode tirar o capacete. Por quê? Porque se a pessoa pode ter tido alguma fratura, não sabendo como fazer isso, você pode fraturar a espinha dela permanentemente e deixar essa pessoa paralisada. O que isso traz pra gente? Se você não sabe ajudar, não ajude. Né? Procure quem saiba, espere pela ajuda qualificada. Porque trazer esse tipo de fala, trazer intervenções que não são aplicáveis para aquele caso, podem piorar a situação dessa pessoa. Né? E a motivação é uma delas. Né? Se esforce, vá, coragem, olha sua família, você tem tudo. Que família linda você tem, você é tão bonito. Né? O que você vai fazendo? Você vai tirando o direito dessa pessoa sofrer. Porque você não pode sofrer porque você tem tudo. Você não pode sofrer porque você tem um emprego maravilhoso. Então, se eu não posso sofrer porque eu tenho tudo e eu estou sofrendo, então o problema sou eu. Então, assim, o problema sou eu que tenho que sair. Eu sou um peixe fora d'água, né? Sou eu que tenho que sair dessa vida porque eu não tô conseguindo. Eu me sinto mais culpado ainda em relação a isso, né? E é por isso que falas como essa a gente tem que tomar cuidado. Sempre para ajudar alguém, a gente tem que ouvir antes, né? Sempre que alguém me pede ajuda, eu pergunto assim, como é que eu posso fazer para ajudar você? O que você está passando? Como é que você está se sentindo? Porque a melhor forma de saber como ajudar alguém é entendendo o que ela está passando. E essa minha atitude, né, em relação a isso, ela não fica só com meus pacientes. Ela se estende aos meus colegas de curso, se estende às pessoas da minha família. Então, assim, se estende a alguém na rua que eu passo e vejo chorando. Né? Se eu passar na rua e ver alguém chorando, eu vou sentar do lado e perguntar se a pessoa quer conversar. Se ela aceita que eu fique ali do lado dela, mesmo que ela não queira conversar sobre. Então, assim, eu lembro de uma situação de uma colega de faculdade que ela estava, depois de uma palestra, ela estava sentada num banco, né? Chorando, depois de uma palestra minha, né? Com outro colega. E é uma pessoa que tinha um risco de suicídio e tal, e autolesão frequente. E eu lembro que eu cheguei para ela, abaixei, né? Já falei aqui o que aconteceu. Abaixei e perguntei assim, o que eu posso fazer por você? Tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar? Ela abriu o braço e sinalizou que um abraço. E foi um abraço, eu não queria conversar, ela queria um abraço, né? Então, assim, eu podia chegar falando um monte de coisa, ela só queria um abraço. Uma vez ela bateu na porta da minha sala também, e eu tenho esse hábito de abraçar as pessoas, né? Que às vezes a pessoa não quer falar, eu posso segurar a mão e dar um abraço. A gente perdeu essa coisa do contato, infelizmente agora com Covid pior ainda, né? Mas ela bateu na porta da minha sala,
ela não é de falar muito e só fez o sinal de que queria um abraço. Eu fiquei abraçada com ela um tempo. E ela me falou assim, eu precisava disso hoje, para não desmoronar. Era o que ela precisava, era de um abraço. Então, a gente só vai saber como a gente pode ajudar o outro se a gente ouvir esse outro antes, né? Tem aquela coisa que as pessoas falam, não trate os outros como você gostaria de ser tratada. Não, você trata os outros como eles gostariam de ser tratados, né? Porque assim, o jeito que eu gostaria de ser tratado é um. O jeito que você gostaria de ser tratado é outro. Eu só vou descobrir como você gostaria de ser tratado se eu lhe perguntar. Se eu não assumir que eu sei sobre você. Entendeu? Então, assim, eu tenho um funcionamento muito diferente da maioria das pessoas que eu atendo, né? Da maioria dos pacientes que eu atendo. E é por ter um funcionamento diferente que eu preciso ouvir para saber o que funciona para ele, né? A gente não pode considerar que a nossa experiência de vida funciona para o outro, não funciona. Minha irmã está aqui que não me deixa mentir, pelo menos, que é o meu modo de funcionar na vida. Desde que eu me entendo por gente. Você falou aí, Raíssa, da questão da pessoa olhar, né, a vida do outro. E aí eu me lembrei das redes sociais, né, que muitas vezes são utilizadas para mostrar o lado bom da vida, as conquistas, as piscinas, os relacionamentos, entre aspas, perfeitos. Esse tipo de uso hoje, né, tão comum das redes sociais, pode motivar alguém ao suicídio? Ó, a gente, como eu falei, né, suicídio é multifatorial. Então, sempre que a gente vai falar de motivar ou de causar suicídio, a gente tem que tomar cuidado para dizer assim, ó, pode gerar gatilho, pode contribuir, pode ser um fator de risco, né? Então, o que a gente tem hoje nas redes sociais? E não só nas redes sociais, né? A gente tem uma cultura hedonista, né? Essa busca pelo prazer de mostrar que eu estou bem, de mostrar que eu preciso ter uma vida perfeita, que eu preciso atender a uma determinada expectativa da sociedade, dos meus amigos, do que está todo mundo aparentemente fazendo. Isso pode dar um espaço para que as pessoas se sintam excluídas, né? Então, eu olho a vida do outro é perfeita e a minha vida não. Então, eu vou me excluindo desse espaço, né? A própria sociedade faz isso, de alguma maneira. Então, você precisa estar produzindo o tempo todo, você precisa estar num ritmo. Até, tem um cronograma que se cria, né? Para as pessoas. Você tem que sair do ensino médio, entrar na faculdade, da faculdade se formar, ter um bom emprego. E as pessoas não param, né? Casou, E isso para isso para um sofrimento psíquico, uma pessoa em sofrimento psíquico é angustiante. Então, você lida com pessoas que de repente não estão conseguindo atender essa demanda que é altíssima, e de repente essas pessoas vão entrar num sofrimento psíquico tão grande e vão começar a se distanciar, vão começar a se culpar, né, por não atender aquela expectativa, se escondem sobre o sofrimento. A gente não tem um espaço de legitimação do sofrimento, um espaço de choro, né? A gente aprende que a gente tem que engolir o choro quando a gente é criança. Então, à medida que a gente vai... e aí tem uma sessão, né, que eu estava falando sobre isso em uma palestra com estudantes, né, e trouxeram essa perspectiva dos memes, né? Os memes acabam sendo, na internet, o espaço onde as pessoas falam de sofrimento, brincam, né? Que é esse alívio cômico, a psicanálise vai falar do xiste, né? Que é necessário para que esse sofrimento, de alguma maneira, tenha um espaço de se falar. As pessoas usam muito humor na internet para falar de sofrimento, né? Embora todo mundo, nos seus perfis, mostre o melhor momento, a melhor comida, os melhores amigos, nas páginas de humor, você percebe que as pessoas, elas interagem de outro lugar, elas se permitem interagir dessa forma. Então, acho que a internet criou esse recurso para que se tenha esse alívio cômico de alguma maneira. Mas a gente vê, assim, várias coisas. A gente vê além do próprio bullying, cyberbullying, né, que a gente vê nas redes sociais, e que isso realmente aumenta e potencializa o sofrimento psíquico. É um fator de risco para adolescentes muito alto. Né? Essa rejeição, essa tentativa, essa necessidade do olhar do outro, do like, né? Que o Instagram até tirou o like por uma questão de perceber que isso vinha afetando seus seguidores. Do número de amigos que eu tenho, dessa falta, né, que eu tento todo preencher com o outro me ver, com o outro me enxergar, que sinaliza pra gente que pode sinalizar pra gente que tem algo aí faltando, né, desse contato que às vezes tem uma quantidade, mas não tem uma qualidade, né. As pessoas estão cada vez mais vistas, né, se eu puder falar assim, estão cada vez mais vistas e cada vez menos lembradas, né, pelos outros. E, em contrapartida, em contrário ao que a gente fala, quem não é visto não é lembrado. A gente está sendo visto, mas não está sendo lembrado, né? Num momento de sofrimento. Então, talvez. E aí, hoje, com a quarentena e com a pandemia,
A gente está tendo que usar esse recurso para se conectar com pessoas, né? O recurso online para se conectar com pessoas. Então, acho que não é o problema, não é a rede social, né? Não demonizo a rede social, não demonizo as tecnologias. Eu acho que a gente precisa encontrar formas mais saudáveis de se conectar com as pessoas, uns com os outros, de olhar uns para os outros, né? E acho que assim a gente vai não só prevenindo o suicídio, mas a gente vai promovendo saúde. Eu tenho visto já e quando a gente fala dos influencers digitais, né, os influenciadores digitais, eu tenho visto cada vez mais uma contramão, né, por essa perspectiva que a gente está se preocupando mais com a saúde mental e com a realidade das coisas, de influenciadores digitais que mostram a realidade, né? Tem uma que saiu do Big Brother recentemente, que é médica, a Marcela Goan, se eu não me engano, não sei se é assim que se fala o nome dela, mas ela tem feito um programa que chama Segunda da Autoestima. Né? Ela posta fotos dela em poses normais, mostrando celulite, mostrando corpo normal, mostrando uma foto, posada uma foto normal, e liberando e falando para as pessoas sobre essa naturalização do corpo, né? Desse corpo que não é perfeito, que não é photoshopado. Falando sobre isso, ela tem exposto as próprias fotos e as pessoas, é interessante ver nos comentários como as pessoas falam, nossa, isso tem me aliviado, essa segunda autoestima tem me feito me sentir melhor comigo mesma. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem o recurso das redes sociais e dos influenciadores que acabam criando essa coisa do corpo perfeito, da moda, de estar ali, né, da foto photoshopada, e eu sou fotógrafa também, né? Então, eu sei como isso impacta na autoestima das pessoas, de querer ter uma foto com o corpo X e tal, e da demanda que isso é, do medo do julgamento do outro. E, ao mesmo tempo, quando você vê na internet isso aparecendo, né? Tem uma youtuber também que ela ficou bem famosa porque ela faz um tour pelo meu corpo. Ela mostra como o corpo dela é normal, como tem tudo que a gente tem, e ela mostra que nessa foto ela posou, teve um ângulo bom. Isso é também uma forma de autorizar as pessoas a serem normais, né? O sofrimento ele tem várias formas de manifestação, né? A gente percebe que tem vários gatilhos, cada pessoa vai te incomodar com uma coisa, tem pessoas que se incomodam com o seu corpo, tem pessoas que se incomodam de não ter um relacionamento, tem pessoas que vão manter um relacionamento, mesmo estando abusivo, mas que mostram na rede social esse relacionamento perfeito, né? E essa necessidade de mostrar para o outro que eu sou bem sucedido para ser aceito pelo outro. São várias coisas. Então, a gente precisa começar a se autorizar a expor as nossas falhas e as nossas fraquezas, os nossos sofrimentos. E a melhor forma que a gente tem para fazer isso é se autorizando a sofrer também. Sabe? Se autorizando a ser vulnerável também. Ok. A Vel, né, Verônica, a gente de viagem, está dizendo muito relevante o tema e esses esclarecimentos. Ainda diz que pequenos gestos realmente salvam. A Rose Maidier, este momento de pandemia é muito delicado. Queremos abraçar, mas não podemos. Marta Souza, que mulher incrível, sabe as palavras. Teve uma mensagem aqui também que passou aqui do Augusto Fotografias. Dantinhas, você achou? Sempre buscando temas pertinentes. Obrigado, Augusto. Voltando a falar sobre adolescentes e continuando a falar sobre internet, né? Já aconteceu, deu uma pausa nesse período, mas há algum tempo a gente via falar muito de alguns acontecimentos das redes sociais, do YouTube, né? De vídeos que estariam motivando os jovens a se automutilar, e inclusive levando ao suicídio, né? O que é que você pode falar sobre isso? Olha, essa é uma pergunta muito importante, porque, assim, primeira coisa, quando vocês verem na internet divulgações do tipo Momo e etc., Baleia Azul, o que a gente recomenda? Que não divulgue. Por quê, gente? Porque existem fake news, por exemplo. Baleia Azul foi uma fake news, acreditem se quiser, que foi espalhada como sendo um jogo real e que se tornou um jogo real por causa disso. Mesma coisa quando você vê Momo, porque às vezes é uma pessoa que cria, espalha como se fosse algo grande, isso se torna algo grande porque vai gerando imitações, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, não dar ibope para esses movimentos pequenos criados, de espalhar como é que foi feito, qual é a foto que usa, porque gera imitações. E aí, em relação a vídeos ensinando os adolescentes a fazer isso, e realmente, a gente teve até a série Os 13 Porquês, que ela retirou a cena do suicídio final da personagem, porque a personagem no final ela se suicida, né, e mostrava o ato dela, o método, porque isso gera gatilho, né, o que eu tenho falado em relação aos gatilhos.
Então, quando você coloca cenas como essa, isso gera gatilho para uma pessoa que já está ali em risco, que tem uma predisposição para autolesão, né? E a gente tem uma diferença entre autolesão e automutilação, porque a automutilação já é um tipo de autolesão mais grave, que a pessoa corta membros, por exemplo, se mutila, né? O próprio mutilação. E a autolesão tem a ver com diferentes graus de autoagressão, né? Essa autoagressão um pouco mais leve, que tem possibilidade de recuperação e de cura. Então, a gente vê isso mesmo, a gente vê vários gatilhos que tem na internet que incentivam de alguma forma, né? A questão mais importante é por que isso é um recurso para essas pessoas em sofrimento, né? Tem vários recursos autodestrutivos, como eu falei do vício, que a pessoa utiliza porque ela não tem outros recursos para aliviar aquele sofrimento dela. Então, são recursos autodestrutivos que a gente precisa falar sobre, que a gente precisa trabalhar clinicamente sobre eles, e antes de tudo não julgar, né? Não moralizar, mas quando a gente vê coisas como essa na internet, a gente precisa denunciar, né? Porque comprovadamente isso gera gatilho e os gatilhos aumentam o nosso índice. E a gente precisa trabalhar de forma preventiva e coletiva. Então, quando vocês verem coisas assim, denunciem. É muito importante. Aí você está falando aí de filmes, de séries que mostrar, né, o cometimento do suicídio pode gerar um gatilho. Eu lembrei aqui da série Dark, que ele vai e volta o tempo todo e fica o tempo todo mostrando aquele Jonas velho, já que toda hora, o pai dele, na verdade, né, que toda hora ele ele se suicida. Como lidar, né, assim, como lidar com esse tipo de situação, essas séries, novelas que mostram a prática do suicídio? Veja como é interessante. Eu assisti Dark e não tinha me atentado a isso. Você tá vendo como são as coisas, né? Logo eu, que estou o tempo todo falando de suicídio. Mas realmente, e Dark, eu vou tentar não dar spoiler, mas depois eles mostram por que esse suicídio acontece, etc. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a essas séries, especialmente para não gerar identificação com o personagem. Não gerar identificação com o personagem, o que eu acho que em Dark já é difícil acontecer, de gerar alguma identificação, porque é um caso muito, muito específico, né? Que aparece ali em Dark. Não é um personagem com sofrimento psíquico, exatamente, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a identificação, com a forma que o suicídio aparece, né? Eu acho que, por exemplo, Seja Porquês, eu recomendo muito essa série para profissionais de saúde, né? E professores também, para que eles possam, porque tem várias coisas interessantes que a série traz, que trazem para a gente um olhar. Para quem está estudando comigo, eu também recomendo, mas não recomendo para pessoas em sofrimento psíquico. Não recomendo para pessoas que estão em risco de suicídio, né? Isso é uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção e se preocupar. Tem muita coisa que me deixa incomodada rolando aí na internet. Infelizmente, algumas eu respondo quando eu vejo, outras, enfim, a gente não tem muito o que fazer em relação a isso, né? E acho que o meu próprio movimento de falar sobre suicídio na internet e de desmistificar algumas coisas é para fazer o meu lado da moeda, né? Se tem tanta coisa sendo feita que tem aumentado o risco de suicídio das pessoas, que tem servido de gatilho, eu preciso atuar e falar sobre a prevenção do suicídio, né? Que é para tentar, de alguma forma, nivelar essa balança. Então, infelizmente, é o que eu posso fazer. Ok, a Ana Virginia fala uma coisa bem interessante aqui. Ela diz o seguinte: sou professora e já tive alunos adolescentes que usavam casacos para esconder os cortes que davam nos braços. Como ajudar, além de avisar a supervisão? Muito importante essa pergunta, né? E assim, é muito comum. Não é pouco comum, não. É comum demais que isso aconteça. E em casos assim, é importante o que não faz primeiro? Não age de forma moralizante, né? Se vai ser avisado a família, a gente precisa entender se essa família tem estrutura para isso, né? Precisa primeiro conversar com esse adolescente antes de avisar qualquer coisa, precisa conversar com ele. Precisa conversar no sentido de cuidado, de dizer que está ali para ajudar, de encaminhar para um profissional de psicologia, né? Para entender o que está acontecendo. Porque claro que a escola tem sempre uma ligação com os pais e tudo mais, mas se um adolescente está fazendo isso, a gente precisa identificar se existe ali alguma questão familiar, né, que está acontecendo, e se essa família é uma rede de apoio ou não, ou se essa família é um fator de risco para esse adolescente, né? Porque pode ter casos, gente, tem casos de pais
que quando descobrem isso, batem no adolescente, né? Porque não sabem o que fazer com essa situação. E aí a gente piora tudo, né? Não pode ser assim. Então a gente tem que ouvir esse adolescente, a gente tem que procurar encaminhar para o profissional, até para ver como é que está a situação, se esse adolescente está em risco dentro de casa ou não. Então a gente precisa conversar com ele primeiro, né? E aí, junto com a escola, que é aquele primeiro espaço, poder conversar e indicar. E aí sim, convocar a família, se perceber que essa família vai ser uma rede de proteção, né, para esse adolescente, que precisa ser comunicada à medida de que esse adolescente precisa de ajuda psicológica, né? A escola pode encaminhar e fazer uma orientação para a família de que esse adolescente precisa de ajuda psicológica, né? Não, se esse adolescente não permite, eu não traria o fato da autolesão sem ter certeza de que essa família tem recursos para lidar com isso, né? Para não causar uma repetição desse sofrimento para esse adolescente. Então a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso e conversar com ele, né? Sempre conversar, ouvir, acolher, não julgar, não tentar fazer parar com aquilo, né? Porque tem muita gente que diz que é modinha, que é para chamar atenção, mas como é que é para chamar atenção se eu escondo, né? Então ali é uma forma de lidar com um sofrimento muito grande. Se existe um sofrimento muito grande, precisa de ajuda. Ok. Minha querida, me diga o seguinte: existe, não só na Bahia, mas no Brasil, um índice grande de profissionais de segurança pública que né, tiram suas vidas, optam pelo suicídio. Por que que esses números são tão altos? Eu vi outro dia uma matéria da Polícia de São Paulo também que acontece muito isso. A gente tem inúmeros fatores, né, para isso. A própria profissão é uma profissão muito estressante, né? Um fator muito estressor. Você lida com pressão, você lida com risco, você lida com estresse, né, com a violência cotidianamente. Então, é uma profissão de risco para o sofrimento psicológico mesmo. O segundo fator, eu acho que um dos mais importantes também, é o acesso a meios letais, né? O acesso à arma de fogo. O acesso à arma de fogo, ele é relacionado com um fator de risco para o suicídio alto. Então a gente precisa considerar isso. E aí a gente vai ter os homens como um grupo de risco, né? E a gente tem diversos fatores pelos quais os homens são um grupo de risco. Tem uma live no meu Instagram que é sobre exatamente isso, porque os homens se suicidam mais, né? Essa pergunta. E eu faço isso junto com um pesquisador sobre essa área. E uma das coisas é a dificuldade que os homens têm de pedir ajuda, a cultura militar que às vezes faz com que a gente tenha que ser forte, durão, né? Mostrar isso de alguma maneira, né? Tem que ser forte, tem que ser durão, tem que ser toda essa construção de preparado para a guerra, né? Então, assim, isso faz com que, em muitos casos, o sujeito ele não queira mostrar o sofrimento, ele tenha medo, ele não queira mostrar fraqueza, né? E isso tudo contribui para que o risco de suicídio aumente, né? Então, a gente precisa começar a naturalizar, sofrer, mostrar o sofrimento, falar sobre isso, pedir ajuda, saber que não é frescura, né? Que não é falta do que fazer, que não é ser macho, forte, etc. É preciso muita força para mostrar fragilidade, sabe? A gente precisa começar a falar isso para os homens, inclusive. Os homens, eles aprendem que eles têm que engolir o choro, que choro é coisa de mulher, né? Que homem tem que ser forte, que homem não chora, que homem tem que ser viril. Infelizmente, isso deixa claro para a gente que os recursos, né? Um dos recursos não é nem cura, mas um dos recursos de alívio do sofrimento é a fala, né? Se é interditada essa fala, se eu não posso mostrar, isso é pior. Mas tem vários fatores relacionados a isso. Existem alguns sinais, porque assim, a gente observa recentemente, inclusive, a gente teve um caso de policial próximo, né, que a presença dele era sempre de muita alegria, de muita conversa, e nunca poderia imaginar que ele pudesse, né, se suicidar, e aconteceu. Existe algum sinal, né, que a gente possa observar de uma vulnerabilidade psíquica que possa levar a esse gatilho? É isso, às vezes tem isso. Às vezes tem pessoas que só mostram que estão felizes o tempo todo, né? E isso normalmente pode esconder o sofrimento ali, né? Tem pessoas que, quando não estão bem, desaparecem, né? E ninguém sabe delas, só conseguem vê-las quando estão bem. Né? Até a pergunta, né? Eu sempre critico a pergunta: oi, tudo bem? Não, gente, nunca tá tudo bem, né? Sempre tem alguma coisa que não tá bem. Eu posso estar bem, né? Mas o oi, tudo bem, e a gente nem espera a resposta, né? A resposta é sim, mesmo que esteja tudo mal. Então, é tão comum para a gente naturalizar estar tudo bem, tem que estar tudo bem, que a gente não tem espaço para o sofrimento. Então, existem vários sinais. A pessoa pode dizer que perdeu a vontade de viver, pode dizer que está cansado, que não aguenta mais. Ela pode brincar sobre isso, ela pode usar do humor.
Hoje está tão assim que eu queria morrer hoje. Então, assim, pode usar do humor, entendeu? E aí, tem vários sinais que a pessoa pode trazer, mas pode ser que ela não traga nenhum sinal. Pode ser que, de fato, ela esconda tão bem que ela não traga nenhum sinal. E é por isso que eu falo que, para a prevenção do suicídio, a gente tem que naturalizar falar isso sobre o tema. A gente tem que trazer para espaços onde, às vezes, as pessoas nunca falaram. Porque toda vez que eu dou uma palestra no lugar, sempre aparece alguém no final para falar que ninguém sabe que essa pessoa pensa em suicídio, né? E ninguém sabe, porque é a pessoa feliz. E, às vezes, quando essa pessoa traz essa fala no meio da palestra, todo mundo se olha assustado. Como assim você? Mas a gente precisa quebrar o tabu. Porque quando eu trago o tema para um espaço como esse tabu se quebra. E essa pessoa se sente mais à vontade de falar sobre isso. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer cada vez mais. Depois que eu comecei a falar sobre isso, vários colegas de sala, de faculdade, me procuraram para falar sobre suas próprias ideações. Pessoas que eu jamais imaginei, né? E me procuraram para falar sobre isso porque, de alguma forma, se sentiram confortáveis de trazer essa temática, né? Que até então se sentiam com medo de serem julgados ou alguma coisa assim. Quais são os profissionais que uma pessoa com possível ideação suicida deve procurar? Tem vários, tem psicólogo, eu diria que o primeiro seria psicólogo, né? Mas eu também é minha área, então estou puxando sardinha para minha brasa, né? Psiquiatra também, porque é importante essa avaliação. É importante terapeuta ocupacional, que também pode ajudar com a questão laboral e com várias outras coisas. Terapia ocupacional é excelente. Tem uma gama de profissionais que podem ajudar você. Não, mas eu começaria muito por um psicólogo e um psicólogo de preferência que tenha conhecimento na área de prevenção do suicídio, né? Eu sempre falo que a melhor coisa é você procurar profissionais, por quê? Porque essa é uma temática muito específica, né? Então, você procurar profissionais que já tenham algum conhecimento sobre a temática, que trabalhem especificamente com casos como esse, que é uma clínica diferente de tudo. É, por exemplo, como autismo, né? O autismo requer, e eu não trabalho com autismo, né? Se alguém me chamar para trabalhar com alguém com autismo, eu não vou, porque eu não tenho um conhecimento especificamente sobre autismo. É uma clínica específica que requer uma demanda específica, um cuidado específico e um estudo específico. Eu não tenho esse estudo sobre autismo. Embora eu tenha pessoas na minha família que tenham autismo, eu tenho conhecimento até aí, né? Mas não é a hora que eu estudo. Então, procurar profissionais que tenham conhecimento sobre a área, que façam parte desse meio, e acho que é uma das coisas mais importantes, né? E não negligenciar nossa saúde mental, sempre. Existem outros tipos de violências auto-infligidas? Tem inúmeras violências auto-infligidas. Eu só não posso trazer aqui os métodos porque são gatilhos, né? Mas a gente tem uma infinita possibilidade, assim, eu já vi de várias coisas possíveis. As pessoas, qualquer coisa possível que elas possam se machucar para diminuir essa dor, elas usam. E não tem, a primeira coisa que vem na frente, não tem pensamento sobre isso. E tem alguns meios que cada pessoa vai ter o seu meio que tem a ver com a história de vida dela também. Então, tem inúmeros casos. Eu só não posso trazer porque realmente seria um gatilho. Todo suicídio ele é previamente anunciado? Nem todo. Eu estou falando na primeira parte. Às vezes as pessoas elas podem se suicidar sem nenhum sinal, por impulso. Às vezes aconteceu alguma coisa, a pessoa nunca pensou em suicídio, ela pula, né? Isso pode acontecer muito. Tem um caso, inclusive, que eu só fiquei bem reflexiva sobre um livro que eu estou lendo. Esse livro eu já não recomendo tanto, para quem não é da área, que chama Eros e Thanatos, O Homem contra Si Próprio, do Karl Menninger. Que esse livro ele vai trazer um suicídio por arma de fogo. O homem se suicida e a empregada dele, né, a funcionária dele, ela vai chegar quando ele está agonizando. E ele explica para ela que foi um sonho. Ele estava sonhando e o sonho tinha alguma coisa sobre atirar nele mesmo e ele atirou nele mesmo. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Você consegue imaginar a família sem entender nada do que tinha acontecido porque esse homem não tinha ideação suicida? Então, assim, essas coisas podem acontecer mesmo. Quais são as verdades e mitos sobre o suicídio? Isso eu sempre acho que está super batido na internet já, né? Mas é sempre importante falar. Que é para chamar atenção, que tentou suicídio para chamar atenção, que tentou suicídio só por causa de um término de namoro, que nem eu falei, a ponta do iceberg, né? Ali é o fator gatilho, não é a história, não é a causa do suicídio. De que suicídio é por causa de depressão, não é por causa de depressão, né? Pode ter um fator de risco para depressão, mas nem todo mundo que se mata tem depressão, nem todo mundo que tem depressão vai se matar. De que é falta do que fazer, de que é falta de fé, de que é modinha, né?
de que é só ser grato, é falta de gratidão, tem que se esforçar. Então, assim, são vários mitos em relação a isso, né? De que é coragem, de que é falta de coragem, né? Tem essas duas coisas. De que é porque foi traído. Então, assim, muitos fatores para o suicídio. Eu sempre digo que qualquer resposta rápida, qualquer resposta direta de uma linha para o suicídio é um mito, né? A única coisa que a gente sabe é que o suicídio é multifatorial, né? Pode ser prevenido, e aí prevenir não é prever, né? Não é porque eu posso prevenir o suicídio que eu vou prever os casos, que eu vou ver todos os sinais, não é como funciona. Mas tem muita coisa que a gente possa fazer em relação a isso. Nós já estamos chegando na nossa reta final, né? Nós estamos conversando com a Raíssa Lima, falando sobre prevenção, né? Sobre como ajudar, né, pessoas com ideações suicidas. E eu gostaria de lembrar que a primeira parte dessa live já está disponível aqui no Instagram e daqui a pouco vai estar disponível lá no Jornalizando por Ednei Dantas no YouTube, essa também e as outras lives. A música pode ser utilizada, Raíssa, para o combate ao suicídio? Então, a música, acho que várias coisas podem ser utilizadas de forma terapêutica, e a música é uma delas. A primeira live que eu fiz no meu Instagram, eu falo sobre como a música pode preparar nós, profissionais de saúde e de psicologia, para escutar pacientes em risco de suicídio, né? Músicas que trazem esse conteúdo. Enfim, eu trabalho muito com as músicas que meus pacientes ouvem, que eles trazem, né? Como fala deles mesmos em relação a isso. A música pode servir como um hobby, né? Mas sempre, tanto a música que a gente vai trabalhar, quanto o hobby vai ter a ver com o sujeito, vai ter a ver com a escolha dele. Não sou eu que vou dizer a música que vai ajudar, não sou eu que vou trabalhar a música específica com ele em terapia, então eu preciso que seja... A gente tem que conhecer o mundo da pessoa, a gente não tem que impor o nosso mundo para ela. Então, seja um instrumento que essa pessoa quer tocar, e aí não só a música, mas outros hobbies podem ajudar também. A gente tem até uma live amanhã sobre isso, né? Que eu fui convidada pelo Valnei, sobre a música e a arte da escutatória, né? Como a música pode ajudar a gente a entender e ouvir pessoas em sofrimento psíquico e se acostumar com essa escuta, porque não é uma escuta fácil, né? Ouvir uma pessoa que está em risco de suicídio é uma escuta dificílima, né? As pessoas tendem a abrir os seus inbox do Setembro Amarelo, elas não sabem o que vem por aí. Porque, assim, são falas que doem, né? Você ouvir, por exemplo, uma música de Super Combo é uma música difícil, é uma música árida de se ouvir, uma música de Linkin Park, né? Para quem escuta música internacional, não são músicas fáceis. Então, se a gente não consegue ouvir uma música como essa, que dirá ouvir uma pessoa na nossa frente falando sobre isso. Então, a gente precisa se preparar antes de querer ouvir e ajudar alguém, sabe? Acho que isso é um ponto importante. Voltando à atuação, a gente falou da questão da incidência dos problemas psicológicos que podem acarretar um gatilho entre profissionais de segurança pública em geral. Mas os profissionais de segurança pública, como também bombeiros, etc., eles também, muitas vezes no serviço, eles se deparam com uma pessoa que está na iminência do suicídio, né? Aqui em Salvador, os casos são vários. O que é que você aconselharia, né, para um policial que nunca estudou sobre o assunto, mas de repente no seu serviço fardado se depara com um caso deste? Eu recomendaria, vai ser estranho falar isso, mas assim, tem uma live no meu Instagram que eu falo com o Diógenes Munhoz, que é o criador da abordagem técnica para prevenção do suicídio dos bombeiros, né? E assim, tem o curso do Diógenes também. Na minha capacitação também isso é um ponto importante, na minha capacitação eu tenho uma aula só sobre intervenção em tentativa de suicídio, né? Que é baseada nisso e baseada em outros protocolos também que a gente tem da SAMU sobre intervenção nesse tipo de tentativa. Então, não é uma coisa que eu conseguiria falar de forma rápida e também é algo que requer que seja de acesso só dos profissionais. Por quê? Porque se de repente é um dos motivos, eu poderia indicar o livro do Major Diógenes aqui, mas não vou indicar porque vocês não vão achar na livraria. Inclusive, eu vou estar indo para fazer o treinamento extensivo no Quartel dos Bombeiros, provavelmente ano que vem, fui convidada, para fazer esse treinamento com eles de intervenção em tentativa de suicídio. Já fiz dois treinamentos, 2 mini cursos, mas eu vou fazer o treinamento longo agora para ser uma negociadora em caso de tentativa de suicídio, né?
Mas eu dou uma aula sobre isso também. E é importante porque tem técnicas, estratégias. E isso pode fazer total diferença. Então, eu recomendaria muito que os profissionais que tenham interesse sobre isso se capacitem, né? Busquem essas informações desses canais. Podem me procurar também, que eu posso indicar alguns caminhos de estudo, porque além de ser algo muito específico essa técnica, vai requerer uma preparação de vocês, tanto uma preparação para lidar com o caso, quanto para lidar nos efeitos que esse tipo de caso traz para vocês. Então, mais do que qualquer coisa, eu recomendaria preparação, capacitação sobre isso, sabe? E Porque é algo muito específico. Pode falar. e nesse caminho da preparação, você já indicou aí alguns livros, e essa é a minha última pergunta aqui. Você teria indicação de filmes, documentários, séries, alguma coisa que possa ajudar quem tem interesse em se aprofundar mais no assunto, começar a conhecer um pouco mais sobre o assunto, para Vários. ajudar? Uma série de vídeos que o CVV fez junto com o Vitaleri, que vai falando sobre prevenção do suicídio, vocês acham no YouTube. Tem alguns vídeos interessantes, filmes interessantes. Tem a Helena, tem a Ponte, tem várias coisas interessantes que vocês possam ver, mas tem muito mais artigos, sabe? Estudos que são sobre o tema. Cursos sobre o tema também que são muito interessantes. Na minha capacitação, são um total de 10 aulas, 10, de 9, na verdade, 9 módulos gravados sobre o tema, que a gente passa por epidemiologia, é uma capacitação para psicólogos, né? Mas eu tenho alguns profissionais que não são da psicologia que fazem também. A gente passa sobre a questão ética, a gente passa sobre intervenção em tentativa de suicídio, cada módulo tem 1 hora e meia. E tem também material de leitura, né? Se as pessoas têm interesse em estudar e se aprofundar mais. Porque esse é um tema muito complexo, né? Então, vocês viram que eu indiquei alguns livros aqui, mas não é nem no começo, né? Então, a capacitação ela tem a ideia de dar esse direcionamento, o grupo de estudo também, né? Quem tem interesse na temática. As lives, minha irmã acabou de falar do Espaço Amarelo. Eu fiz um cronograma de lives em complemento ao grupo de estudo e a capacitação, que são gratuitas para acesso, todas elas com profissionais especialistas na área, né? A Patrícia acabou de falar aqui, muito orgulho de participar do grupo de estudo da Raíssa, aprendizado fundamental para a temática. Obrigada. Tenho pessoas do Brasil todo, eu estou muito feliz com o resultado do grupo, porque tem gerado muito, né? Acho que ao todo, juntando o grupo e a capacitação, são 75 pessoas do Brasil inteiro. E foi algo de 2 meses para cá que eu criei, né? De 2, 3 meses para cá, então já teve uma rede muito grande, e eu vou criar outras turmas depois. Mas é muito importante que as pessoas não só aprendam, mas sejam multiplicadoras, por exemplo. Na minha capacitação, eles têm acesso a todos os materiais, aos slides, né? Aos materiais de estudo, às gravações das aulas, e é importante que eles sejam multiplicadores desse tema, né? Porque no momento que você assiste uma live como essa, você leva esse tema para o seu círculo de amigos, você fala sobre isso é prevenção do suicídio, né? Falar sobre esse tema, espalhar, a gente espalhar esse tema, assim. Pegou a informação, espalha, né? Conhecimento ele tem que ser espalhado. E eu queria agradecer muito por esse trabalho de vocês aqui, por essa oportunidade de trazer isso. Raíssa, antes de suas considerações finais, eu queria que você me dissesse ainda o seguinte. Eu, em termos de língua portuguesa, as pessoas chatas, né, questionam o uso do se suicidar, porque ninguém suicida o outro, Uhum. né? Então, assim, existe no estudo do suicídio essa questão do uso da expressão se suicidar. No jornalismo, a gente tenta mudar essa expressão porque parece que é uma redundância, né? Se suicidar porque não se suicida o outro. Boa pergunta. E vou lhe dizer que nunca vi esse questionamento e vou ter que pesquisar no Google. E vou deixar, sendo bem sincero para você. Vou pesquisar Por aqui, isso que se eu uso muito a suicidar. expressão cometer suicídio, que você disse que está errado, Você porque pode é uma dizer, você forma pode dizer se matar, por exemplo, né? se, se matar. Se suicidar é redundância. Vamos pesquisar no Google aqui, porque você também me trouxe uma dúvida e sendo bem honesta, eu não sei. Enquanto isso, deixa eu falar aqui, João Vamos ver Paulo aqui. Ó, Santana. achei, Diga. achei aqui uma fala, não sei muito bem se a fonte é confiável, mas diz assim: se suicidar, se matar. Ok, não, peraí. Essa fonte não é confiável. A psicóloga Não. Emanuele Medeiros falou, muito boa mesmo. A Patrícia, você falou aqui, grupo de estudos. Vitor, Aqui, vamos ver.
Vários leitores que se o verbo suicidar-se é pleonasmo ou não. O argumento basicamente é o seguinte: o verbo suicidar-se vem do latim, né? E cadere, que vem de matar a si mesmo. Dispensaria dessa forma a repetição causada pelo pronome si. Quanto à etimologia, os leitores têm razão. Deixa eu ver aqui. Fazer confusões. Existe pelo menos. Deixa eu ver. Peraí. Lembrando que para saber mais você pode acessar lá o Instagram. Então aqui, ó, o verbo suicidar-se hoje é tão pronominal quanto os verbos arrepender-se e esforçar-se. Porque você não arrepende o outro, né? Você se arrepende. Você arrepende a você mesmo. Então, consideraram aqui. É a mesma coisa do. Deixa eu ver aqui. É diferente do verbo autocontrolar-se, onde autocontrole quer dizer controle a si mesmo, né? Então, eles falam aqui de que o uso correto, o uso do verbo suicidar-se é correto. Acabamos de descobrir aqui juntos sobre isso, e é uma matéria do Sérgio Nogueira, que é professor de língua portuguesa, formado pela UFRGS, com mestrado pela PUC-Rio e é consultor de português da Globo. Então vou até salvar essa matéria aqui, né? Porque tem os verbos de se suicidar. E a sua pergunta foi ótima. Eu sou bem sincera quando eu não sei de alguma coisa, fico muito curiosa e vou pesquisar. Então já temos aqui essa resposta. Muito obrigada pela pergunta. Interessante. Tem uma Gleice Janiora que mandou aqui, ó, no apagar das luzes. Quando de serviço a pessoa não estava em risco físico eminente. Sumiu aqui. Peraí, volta. Eminente, peraí. Quando de serviço a pessoa não estava em risco físico eminente e eu me dispus a ouvir e tirei de perto as pessoas que estavam tentando auxiliar com frases prontas sem ouvir a pessoa. Isso é muito importante, né? Tirar de perto essas pessoas que tentam ajudar, talvez não conseguindo ajudar, poder deixar a pessoa sem tanta euforia, espaço próximo. Eu recomendo muito que vocês assistam às lives do Espaço Amarelo, porque cada live tem um tema e tá no IGTV. Vocês vão lá no meiozinho do Instagram, que tem o feed, né, o GTV e as coisas que eu sou marcado, então vai no meio que tem as lives, vocês podem assistir todas gratuitamente, com excelentes profissionais, assim, profissionais que eu leio, que eu estudo alguns autores dos livros, inclusive, que eu trouxe aqui. Maravilha, é isso aí, pessoal. Acessem aí o Instagram Espaço Amarelo da Raíssa Lima, Raíssa RAYSA Lima. Minha querida, antes dessas considerações finais, deixa eu mandar um abraço aqui para todo mundo que participou desta live, desde a primeira parte até agora. Quem entrou só na segunda parte, você pode recuperar lá na primeira parte, tem muitas informações importantes. Essa live vai estar disponível também daqui a pouco aqui no Instagram, lá no nosso YouTube, jornalizando por Ednei Dantas. O objetivo do Bate-Papo na Rede é justamente esse, um banco de informações para que você possa consultar quando você quiser. Suas considerações finais, minha querida, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. Minha irmã acabou de comentar lá na rede e eu percebi agora que você está realmente na rede. Amei o conceito. Isso. Essa relação, a rede social e a rede mesmo. Achei ótimo. Então, assim, não queria agradecer pelo convite, né? Esse mês realmente aparecem muitas possibilidades de fala, a gente conscientizar. É importante lembrar que esse tema precisa ser falado o ano inteiro, não só em setembro. Então, me disponibilizo aqui para outras falas e outros momentos para a gente conversar. Setembro é um tempo que esse tema está em vista, né? Então, assim, é um mês que eu não tenho horário de respirar praticamente. Eu estou hoje desde cedo atendendo, fazendo live, fazendo supervisão, fazendo palestra. Então, assim, eu realmente não parei hoje. E nesse mês inteiro, né? É até difícil porque às vezes as pessoas perguntam, e você perguntou com certa antecedência, e eu não tenho mais horário nenhum esse mês, praticamente nenhum. Então, tenho aceitado convites para os próximos meses, mas agradeço pelo convite, acho que foi muito produtivo, você tem perguntas ótimas, né? Muito necessárias, e agradecer pela oportunidade de conversar sobre isso, né? Da gente poder se falar e esclarecer, né, algumas questões. Queria agradecer por todo mundo que assistiu também e dizer que qualquer dúvida, interesse, querer saber mais sobre o tema, estou disponível. Podem chamar lá no Instagram, que fica Spaco_amarelo. Vocês vão me ver por lá. Obrigada. O agradecimento é nosso. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Parabéns pelo prazer em abraçar.
né? Você abraçou uma causa muito importante, né? Que é de salvar vidas, né? E eu queria deixar aqui o nosso aplauso, né, para você, parabéns, e deixar também essa mensagem, que você conheça, né? A busca do conhecimento é importante para ajudar as pessoas. Não basta, no senso comum, você querer dizer o que você pensa, porque você não deve, né, se suicidar, porque sua cruz é tão pesada quanto a minha. Não, nós somos seres diferentes. Então, busque o conhecimento, indique um especialista, aí eu tenho o Instagram da Raíssa, Amar Elo, né, Espaço Amarelo, e vamos ajudar pessoas de forma eficiente, de forma acertada. Muito obrigado a todos, são exatamente 22 horas e 18 minutos. Encerramos a 9ª edição do Bate-Papo na Rede e nós voltaremos com a 10ª edição com mais uma conversa interessante para você. Beijo, um grande abraço, querida. Obrigada. Até. Tchau. Tchau, tchau.